Segunda parte. Análise e crítica. Capítulo 5. Orientação. A visão apareceu completa. Nós a registramos na primeira parte e temos o manuscrito sob os olhos. Podemos agora relê-lo com outra forma mental. Vamos examiná-lo nesta segunda parte à luz da razão, com a psicologia da análise e da crítica, que diverge fundamentalmente do estado de inspiração. Agora vamos nos transformar em incrédulos, a quem é lícito toda discussão e toda dúvida, para enfrentar a teoria exposta, agora submetida a uma ação de controle racional, necessário para provar sua veracidade. Se ela corresponder aos fatos e for por eles confirmada, poderemos aceitá-la, declarando que a inspiração viu efetivamente a verdade. Se assim não for, temos obrigação de não aceitar essa teoria. Por aí, pode-se ver até que ponto trabalhamos sem preconceitos nem dogmatismos, sem nos preocupar em chegar a esta ou a aquela conclusão, sem antepor à pesquisa, totalmente desapaixonada, as teorias desta ou daquela escola ou religião. Esta posição de absoluta imparcialidade, pela qual nós mesmos procuramos demolir com as dúvidas os resultados de nossa inspiração, é a única a nos dar a garantia de ter visto uma verdade, garantia indispensável se quisermos atingir resultados positivos, sem cair na fantasia. As probabilidades de erro são muitas no campo da metapsíquica, no qual nosso espírito trabalha e cuja estrutura e funcionamento ainda pouco conhecemos para poder julgar com segurança os seus produtos. Para o homem, a alma humana é ainda um abismo desconhecido, onde se movem forças das quais não sabemos a origem nem as possibilidades. Enquanto não submetermos os resultados das operações do espírito a severo controle positivo, a ciência tem o direito de não os tomar a sério. De nossa parte, esta análise e crítica dos resultados de nossa inspiração nos leva a resultados jamais alcançados no terreno teológico, em que agora se aventuram as nossas indagações. Entendemos por teologia a ciência das coisas de Deus, enfrentando os problemas máximos do conhecimento situados no absoluto. Teologia pertencente a todas as religiões, na medida em que se ocupam das coisas de Deus. Pois bem, neste campo inatingível para a ciência, poderemos chegar a conclusões positivas, alcançadas mediante um controle racional, até chegar às provas em nosso mundo das verdades descobertas por inspiração, as quais, de outra maneira, escapariam no absoluto. Obteremos, assim, um plano de teologia demonstrada, que, fundamentada em provas encontradas em nosso mundo, tem o direito de ser levada em consideração mesmo pelos racionalistas positivos. Estes resultados nós oferecemos a todos imparcialmente, seja às várias religiões, à filosofia ou à ciência. A solução dos problemas máximos interessa a todos. Subir o monte do conhecimento representa uma conquista para todos os homens. Levantar o véu do mistério é a grande aspiração e o maior progresso. Oferecemos o produto genuíno de nossa pesquisa, que é inspirativa e racional ao mesmo tempo. Cada um irá usá-lo da forma que lhe for mais útil. Nossa pesquisa é absolutamente desapaixonada. Nossa única finalidade é conhecer as causas primeiras de que derivou a gênese e a estrutura de nosso universo, e não defender de modo algum, a prioristicamente, esta ou aquela religião.
Iniciamos as pesquisas sem saber aonde chegaríamos nem quais seriam as conclusões. Provavelmente, agindo desta maneira, descontentamos a todos, pois cada um procura mais achar provas em favor do próprio grupo do que descobrir a verdade. Mas, em compensação, achamos a resposta para muitas perguntas que estavam em suspenso sobre nossas cabeças. Isto é o que vamos explicar nesta segunda parte. Enfrentemos então a visão para verificar se ela resiste às várias objeções e se as nossas dúvidas poderão destruí-la. Devemos, por isso, ser sinceros e honestos, mesmo nas dúvidas. Devemos ser impelidos apenas pelo desejo de conhecer a verdade, estando prontos a sacrificar a ela todos os nossos preconceitos, a nos rendermos sempre à evidência, todas as vezes que ela surgir. Não podemos antecipar as conclusões da pesquisa, obrigando-nos a repelir esta ou aquela verdade apenas pelo fato de que ela seja contrária a certos princípios que ainda não estão demonstrados. Quem está na fase da pesquisa sabe que pode chegar a qualquer conclusão e deve estar pronto para qualquer surpresa. Por isso, temos de ser pesquisadores sinceros que amigavelmente se ajudam no mesmo trabalho de indagação, e não polemistas que, procurando se sobreporem, esforçam-se para impor cada um ao outro a própria verdade. Para nós, situados no relativo, as perspectivas são diferentes. Dessa forma, as verdades não são apenas relativas à posição particular de cada um, mas também progridem, caminham em evolução e são conquistáveis por aproximações sucessivas. Por isso, os verdadeiros pesquisadores, sabendo disso, não fazem polêmicas. Pelo contrário, ao invés de procurarem se eliminar mutuamente, como num duelo de esgrima, buscam o caminho da compreensão para colaborar, combinando as próprias visões particulares para alcançar uma visão de conjunto sempre mais vasta. Por estas afirmações, compreende-se o quanto esteja afastada de nós a ideia de proferir afirmações catedráticas em tom de autoridade. Explicamos tudo isto porque também são objetivos destas pesquisas mostrar o método evoluído com que elas devem ser conduzidas e ensinar a arte de pensar de acordo com uma técnica mais produtiva. O sistema de querer vencer polemizando, usando as palavras e os argumentos como armas e projéteis para esmagar o inimigo, é o sistema do homem primitivo, que instintivamente ainda adota os métodos da guerra para ter razão contra os outros. Nos planos mais elevados, o vencedor não é o mais forte em dialética, mas sim aquele que, usando da mais simples sinceridade, convence, porque demonstrou haver descoberto desapaixonadamente verdades maiores e sabe dar as provas necessárias. Ora, a descoberta da verdade pertence a quem vive nesses planos mais altos e usa os respectivos métodos. Os involuídos sabem fazer bem as guerras e vencê-las, pois são muito fortes no terreno da luta pela vida, mas são impotentes diante do problema da busca da verdade. É preciso compreender este princípio geral de que a verdade não se conquista, como se dá nas coisas humanas, pela força ou pela astúcia, mas sim pelo amor. A verdade está escrita, fechada no pensamento de Deus, e só se revela a quem mereça conhecê-la, porque essa condição é a garantia de que ele saberá usá-la para o bem. Então a verdade abre suas portas, deixando-se conquistar pela sinceridade e pureza de intenções, pela humildade do pesquisador
e pelo seu desejo de conhecê-la para o bem. Quando, ao contrário, aparece o orgulho de se apoderar da verdade para explorá-la e impô-la ao próximo, quando transparece na busca a insinceridade, o egoísmo e as segundas intenções, a verdade, que é constituída por inteligentes correntes de pensamento, recusa-se e fecha as portas ao seu conhecimento. A verdade se esconde dos involuídos porque eles a usariam mal, razão pela qual devem ser excluídos dela, até que, vivendo e lutando, tenham atingido o necessário amadurecimento. Por conseguinte, quando nos deparamos com alguém que, querendo impor a própria verdade, vê no próximo um antagonista a ser derrotado, ao invés de encontrar nele um colaborador que possa apresentar novos e inéditos aspectos, então podemos dizer que ele não só descobrirá pouco da verdade, mas também demonstra nada ter compreendido a respeito dela, pensando que pode pregá-la só porque a aprendeu com outros. E tudo isto pelo simples fato de procurar impô-la ao próximo. A verdade entrega-se a quem ama, e quem ama procura a unificação com os seus semelhantes e não o domínio sobre eles. Isto porque a verdade está em Deus, e só podemos nos aproximar de Deus pelos caminhos do amor, unindo-nos fraternalmente ao próximo. Quem não procede desse modo, ainda que pregue a verdade em nome de Deus, só consegue se afastar dela e de Deus. Portanto, com a agressividade polemista, não se difunde e muito menos ainda se descobre a verdade, que pelo contrário fica sufocada e se nega, pois tudo o que não é amor não pertence ao sistema, mas sim ao antissistema. A nossa finalidade, portanto, deve ser apenas uma: chegar a conhecer a verdade. Com o máximo respeito para com tudo o que já foi dito pelas religiões e filosofias, somos obrigados a enfrentar sozinhos, para resolvê-los, os problemas que elas não enfrentaram nem resolveram. A lei de Deus rege todos os fenômenos, e não há religião nem filosofia que possa alterar o seu funcionamento. Tanto no mundo espiritual como no material, há fatos positivos que, como tais, impõem-se a todos, independentemente de nossas crenças. Galileu não podia impedir que a Terra girasse em redor do Sol, fazendo o Sol girar em redor da Terra, só porque a Bíblia podia fazer supor que assim acontecesse. Da mesma forma, não se poderá impedir que a reencarnação seja verdadeira apenas pelo fato de ser combatida pelo catolicismo sul-americano ou de ser ignorada pelo catolicismo europeu, que não a combate, pois nem sequer se interessa por isso. Assim também, não se pode impedir que a teoria da queda dos anjos apresente-se para nós com grande possibilidade de ser verdadeira apenas pelo fato de vários espíritas brasileiros não a aceitarem, porque ela parece a eles de origem católica, embora não imaginem que os teólogos de Roma seriam os primeiros a condenar o nosso ponto de vista, pois a teologia clássica orienta-se de modo completamente diferente. Infelizmente, sobre estes problemas e suas soluções, apoiaram-se numerosos interesses materiais e morais de casta, que são defendidos por meio da criação de obstáculos a cada passo, como trincheiras no caminho do pesquisador, ao qual não é pedida de modo algum a verdade, que pouco interessa a eles, pois julgam já tê-la em suas mãos. Mas pede-se isto sim, a sua filiação ao próprio grupo, para fazê-lo crescer. Assim, o pesquisador sem preconceitos é constrangido a esbarrar a cada passo do seu caminho
com as estradas transversais, onde está escrito local ocupado, aqui não se passa. Mas isto está perfeitamente justificado, porque o mundo está organizado segundo o tipo médio normal, precisando mais de chefes que o dominem e o domem do que de compreensão e liberdade que lhe possibilitem realizar investigações para chegar ao conhecimento da verdade. Por isso, para cada grupo, a resposta ao nosso esforço de investigação não foi discutir o problema em si para saber como de fato se passavam as coisas, mas foi, sobretudo, saber se as conclusões concordavam ou não com os seus princípios, declarando-as ótimas no caso afirmativo e condenando-as no caso negativo. As necessidades da mentalidade corrente parecem ser diferentes. O que se pretende para qualquer coisa nova que surja é enquadrá-la num dos muitos padrões já existentes de catalogação de todas as coisas humanas. Com efeito, uma das características do ser que está situado no antissistema é conceber tudo dividido e querer fixar essas suas divisões em categorias separadas e contrastantes. A criatura situada no antissistema não concebe uma ideia senão em posição de antagonismo com outra oposta à sua. Por isso, a principal preocupação de muitos que acompanham estes estudos é naturalmente saber em primeiro lugar a que religião ou corrente humana pertencem, para formar grupos e agredir os que se acham do outro lado. E é incrível sua desilusão quando não acham nada disso. Seu sentimento é quase de desgosto diante dessa estranha linguagem de imparcialidade e universalidade, num mundo fundamentado em outros princípios. Trata-se de uma linguagem que dá a quem vive de lutas com a psicologia correspondente um sentido de inutilidade, como de ecletismo vazio e passatempo para diletantes. Perguntamos, no entanto, como é possível excluir, a princípio, esta ou aquela filosofia ou religião, garantindo que não possa haver no campo alheio um pouco de verdade só porque não está em nosso campo? Como negar que o outro aspecto da verdade possa ser talvez exatamente o que nos falta para completar a nossa? E como não admitir também que mesmo no campo alheio possa faltar outro aspecto da verdade e que seja este justamente o que nós possuímos? A voz de todas as coisas é tão grande e rica, a presença do pensamento de Deus é tão universal no todo que cada um terá visto, por certo, algo da verdade. Num mundo onde tudo é relativo, como admitir que a verdade esteja toda de um lado e nada do outro? Como é possível acreditar que a verdade esteja toda exclusivamente do próprio lado e o erro sempre do lado oposto? Isto corresponde à psicologia de quem vive no plano da luta animal, mas não à de quem vive em um plano mais evoluído, onde o homem deveria estar situado. Esclarecidos assim os critérios com que procederemos em nosso exame, enfrentemos a visão. Fazemo-nos então incrédulos, mas incrédulos honestos. Devemos, portanto, permanecer equitativos, sinceros e fraternos com todos. Como incrédulos, temos o direito de perguntar se esta teoria é verdadeira. Temos de partir da dúvida para aceitar somente o que ficar provado. Mas, embora honestamente imparciais, não podemos deixar de reconhecer como verdadeiro o que sinceramente nos convence. Ora, a razão pela qual estamos desenvolvendo e aceitando a teoria da queda não é tanto por um ato de fé cega em suas origens inspirativas, mas, sobretudo,
pelo fato de que ela resolve muitas das minhas dúvidas, explicando muitos fatos e solucionando muitos problemas num quadro orgânico e harmônico, que reconduz tudo à unidade e ao mesmo tempo satisfaz as exigências da minha mente e do meu coração. Esta teoria me dá de Deus um conceito verdadeiramente grande e bom, que permanece como tal, apesar da maldade dos ruins dominarem nosso mundo humano. Nesse conceito, que busca se afastar sempre mais dos comuns conceitos antropomórficos da divindade, vejo triunfar a bondade, a liberdade e o amor, que um irresistível instinto me mostra como atributos dela. Além disso, a teoria me explica algumas coisas que nem a razão, nem as religiões, nem a filosofia, nem a ciência sabem me dar. Por exemplo, por que motivo nasceu a matéria? Com isso, pergunto não só do que nasceu a matéria, mas também por que nosso mundo assumiu a forma de matéria. E mais ainda, por que existe a evolução? Por que ela progride da matéria para o espírito? Por que esse telefinalismo na evolução e não outro? E por que a evolução assumiu esta forma e direção e não outra? Além disso, o que é a vida? Por que em nosso mundo existe o contrário, a morte? E se Deus é perfeito, de onde nasceu e como se justifica entre nós a imperfeição, o erro, o mal, a dor, etc. Como podem ter nascido da luz de nossa vida as trevas e as tantas negações do ser, quando a suprema qualidade de Deus é a afirmação? Pode-se responder que esse Deus seria uma nossa projeção antropomórfica no vazio, pois nela se idealizam as aspirações humanas de perfeição, sabedoria, poder, liberdade, amor, vida, alegria, etc., em compensação da carência em nós dessas qualidades, que desejamos porque nos fariam felizes. Mas pode-se replicar então que a vida não teria finalidade. Por que lutar e sofrer tanto se não em vista de um amanhã melhor? A natureza humana tem exigências psicológicas, ânsias instintivas, que não podem ser caladas. Não podemos aceitar as sutilezas filosóficas que tudo destroem sem nada criar. Além disso, como podemos dizer que esse conceito de Deus é uma criação nossa, inconsciente, alcançada para personificar nossas aspirações num ser supremo, capaz de satisfazê-las todas, endireitando assim a nossa posição de emborcados na tristeza da imperfeição, se ao contrário, poderíamos também crer que essa criação seja justamente o efeito de um desejo de compensação e de soerguimento devido à queda. Então, o homem não teria criado um Deus de acordo com uma imagem tirada do emborcamento da própria imperfeição, mas seria ele próprio uma corrupção da perfeição de Deus, um ser decaído que anseia por voltar à perfeição perdida. São muitas as objeções à teoria, e algumas parecem insuperáveis, mas iremos desfazê-las uma a uma. Dúvidas foram propostas por outros e criadas por mim mesmo. Então, observamos melhor a visão, focalizando ainda mais os seus pormenores, e vimos que bastava examinar com mais precisão para responder às nossas perguntas e solucionar as nossas dúvidas. Elas apareceram porque ainda não se tinha visto tudo, resumindo-se tudo em esclarecer melhor, iluminando os pontos obscuros, que permanecem imprecisos. Mas, na sua primeira visão de conjunto, a teoria apresenta-se para nós com as características de organicidade e unidade,
com grande poder de enquadramento de toda a espécie de fenômenos, desde aqueles da matéria inorgânica até os da vida e do espírito, desde os fenômenos atômicos até os sociais e morais, reduzindo a um só sistema a infinita multiplicidade de nosso relativo. E, sem dúvida, uma das maiores aspirações da alma humana é a grande unificação, é fazer de tudo um só organismo, que não apenas funciona, mas também progride através deste seu funcionamento para um fim único exato, satisfazendo a lógica, o sentimento e os anseios mais instintivos e profundos da alma humana. Tudo isso convence a mente e sacia a alma. Diante desses resultados, não posso deixar de experimentar a sensação de saciar uma fome, a fome do conhecimento que orienta a própria vida. É a saciedade do homem que, após haver atravessado as filosofias, as ciências e as religiões, pedindo a todos a explicação de tantos mistérios, finalmente a encontrou por outro caminho e, persuadindo-se, vê agora claramente. E a satisfação é tanto maior ainda, porquanto essa clareza é comunicável, podendo saciar muitos outros famintos e orientar tantas outras vidas, ainda perdidas nas trevas, por falta de uma visão clara e convincente do porquê das coisas da vida e de seus objetivos. A filosofia caminha por sua estrada e o mesmo fazem a ciência e também as religiões. Cada um segue seu caminho, ignorando ou até mesmo combatendo o dos outros. Cada religião é inimiga da outra, cada filosofia é diferente da outra, cada cientista está focalizado apenas num setor particular do saber. Todos estão divididos, restritos a visões parciais, fechados na terminologia e nos conceitos de sua propriedade, da qual são vigilantes guardiões. O conhecimento humano nos oferece apenas aspectos particulares, incompletos, perspectivas limitadas diante daquela maravilhosa unidade a que tudo deve se reduzir, como sente nossa alma, por necessidade lógica e por instintivo desejo do espírito. Confesso que, para mim, uma das maiores admirações após nascer na terra e me sentir vivo nesta veste corpórea foi verificar quão pouco de positivo o homem sabia em relação aos problemas fundamentais, dos quais tudo deriva e depende, inclusive, portanto, em última análise, sua própria vida e cada ato seu. Não compreendia como se pode agir só com fundamento nos instintos, sem ter conhecimento, sem estar orientado de forma positiva, clara e segura em relação aos efeitos do próprio comportamento. Então, para poder viver, tive de buscar eu mesmo o alimento para mim indispensável. Isso porque não sei conceber como se possa viver sem compreender. Assim, conquistar o conhecimento, coisa para mim indispensável, foi o maior trabalho de toda a minha vida, e este é o melhor fruto que agora, no fim do meu caminho, posso oferecer para servir de alimento a todos que, como eu, tenham esta fome, a qual bem sei quão tremenda é para quem a sente. Por isso oferecemos, para que os outros também se saciem, o fruto maduro de nossas investigações. A ideia é oferecida e não imposta. É oferecida como a minha verdade, sem pretender que possa ser a verdade de todos. As formas mentais são diferentes e podem ocorrer para outras formas mentais outras formas de verdade, não obstante existirem no mundo formas mentais semelhantes. Pode acontecer, então, que alguns encontrem nesta exposição a verdade adaptada para eles,
que os convença e satisfaça. Será para eles, então, tal como experimentei, uma grande satisfação achar o que buscavam. Essa compreensão ocorre espontaneamente entre os espíritos do mesmo grau de evolução, sintonizados por afinidade de tipo biológico ao longo do mesmo canal de especialização de trabalho. Que o pensamento humano não se move por acaso é um fato. Mesmo a compreensão entre homens e a difusão das ideias dependem de leis precisas, contidas nas teorias que estamos expondo. Estas teorias penetram tão profundamente em nossas vidas que as estamos vivendo no próprio momento em que estudamos a sua estrutura. Nós as estamos aplicando ao mesmo tempo que as observamos para ver como funcionam. Não se poderia exigir maior prova da verdade de nossa visão. Nas próprias coisas, em seu funcionamento e desenvolvimento, há uma lógica que constitui um caminho já traçado, que não se pode deixar de seguir. Nenhum fenômeno ocorre ao acaso, mas sempre de acordo com uma sua lei, que o guia e o individualiza. O desenvolvimento de cada processo lógico tem uma lei sua, assim como o desenvolvimento de cada processo dinâmico, químico, orgânico, etc., também tem a sua lei. Em cada fenômeno, as causas continuam em seus efeitos até as conclusões. Nenhum momento do tornar-se universal move-se por acaso, loucamente, mas sempre dentro de margens que disciplinam o seu transformismo, coordenando-o ao de todos os demais fenômenos no seio do funcionamento do grande organismo do todo. Então, não apenas todo o nosso esforço de pesquisa, realizado na fase inspirativa, bem como nesta, de análise e crítica, mas também todo o nosso pensamento e a nossa própria vida funcionam e se desenvolvem dentro destas leis, que tudo guiam e dirigem. É por esta razão que, ao mesmo tempo em que estamos julgando a teoria, nós a estamos aplicando e vivendo, pois ela é justamente a demonstração dessas leis, levada até a forma mental humana. Neste mesmo momento em que estou escrevendo e depois, no momento em que o leitor estiver considerando estes conceitos, estamos todos aplicando estas leis e a teoria que as explica. Todos nós, em cada ação ou pensamento nosso, vivemos e funcionamos envolvidos no seio de um sistema de conceitos e de forças que constitui um verdadeiro organismo, em razão do qual existimos em função de tudo o que existe. Para todos nós que estamos aqui, tanto na posição de escritor como na de leitor, as normas do nosso pensamento, mesmo nesta fase racional de análise e crítica, própria do nosso atual plano de evolução e grau de amadurecimento atingido, já estavam contidas na lei, pela qual são dirigidas. O que fazemos neste momento é apenas aplicá-las segundo princípios que não podemos admitir que tenham nascido agora para nós, e muito menos que tenham sido criados por nós. Desse modo também, a visão percebida pela intuição não representa em si nada de novo, mas apenas o eterno funcionamento do todo e o fato de que neste momento conseguimos vê-la e registrá-la. Se pensamos, julgamos e aceitamos ou não, tudo é sempre em virtude dessas leis. Assim, a própria estrutura lógica de toda a teoria que estamos tratando aqui constitui uma necessidade racional que nos constrange a chegar a certas conclusões, impondo-nos aceitá-las ou não. O pensamento de todos não pode deixar de estar enquadrado automaticamente no pensamento universal, do qual constitui justamente um momento.
Nossa liberdade de pensamento é relativa, sendo-lhe permitidas apenas oscilações no relativo, dentro de margens assinaladas ao longo da estrada que guia o incerto caminho de nossa ignorância em direção à ordem da lei. Portanto, estudando essas leis e a teoria que as explica, estamos, ao mesmo tempo em que a discutimos, demonstrando a existência e percebendo que fazemos parte de um grande organismo, chegando a ver em que ponto dele estamos situados. Assim, a construção teológica e filosófica aqui exposta não é somente uma construção teórica, não é um edifício de conceitos criado pela mente de um pensador que projeta neles a sua personalidade, elevando a sistema uma sua forma mental particular, mas é sim o funcionamento vivo do todo, observado enquanto está funcionando e enquanto nós mesmos funcionamos dentro dele. Para compreender o assunto, tivemos de nos colocar num dado ponto da escala evolutiva da subida, que reequilibra a descida involutiva. A própria visão não pôde nos dizer nada além do que podíamos compreender de acordo com o amadurecimento de nosso espírito. A própria visão foi apenas um novo passo para nos aproximarmos um pouco mais da compreensão do pensamento de Deus, possibilidade devida à conquista atual de um novo grau de evolução por parte da humanidade no início do terceiro milênio. A própria teoria contida na visão nos explica o seu significado, a razão pela qual chegou a nós neste momento e o que estamos fazendo agora. Em outras palavras, o pensamento, quanto mais evolui, aprofundando-se no antissistema, tanto mais se torna caótico, desordenado, ilógico, e quanto mais evolui, subindo para o sistema, para Deus, o seu centro, tanto mais torna-se organizado, ordenado, lógico. É de se esperar, portanto, que a evolução, logicamente, traga uma ordenação sempre maior do pensamento no ser que evolui. É natural que o pensamento, quanto mais se aproxima de sua fonte, Deus, tanto mais adquire suas qualidades de ordem e de lógica. Esse conhecimento, chegando neste momento de amadurecimento evolutivo, representa a reorganização do pensamento correspondente a esse grau de evolução. Esta nova visão do cosmos representa uma reconstrução pequena em nosso espírito daquele conhecimento que o ser possuía outrora, antes da queda. Desse modo, com a evolução, será cada vez mais aperfeiçoado o nosso modo de conceber e de raciocinar, com o qual a humanidade, assim como já caminhou tantos passos no passado, caminhará tantos outros ainda no porvir. É verdade que estamos situados no antissistema, onde ruiu a ordem do pensamento perfeito. No entanto, o pensamento permaneceu aí latente, desorganizado, mas não destruído, à espera de ser reconstruído com o nosso esforço, à medida que o nosso amadurecimento evolutivo possa permiti-lo. Devemos reconhecer que o conhecimento não falta ao todo, mas somente a nós, faltando menos aos mais evoluídos e mais aos menos evoluídos. A ignorância é fruto da queda, que se anula com a subida. Estamos justamente realizando esse trabalho de anulação da ignorância. Parece que estamos nos movendo ao acaso e por tentativas, devido à nossa ignorância, o que relativamente a nós é verdade. Mas na ordem de Deus já estão assinalados ao longo da subida os planos e a posição do ser, mesmo no que se refere ao conhecimento. Em nossa agitação confusa,
não podemos seguir outro caminho senão o que já foi traçado. Dessa forma, de fase em fase, a nossa mente vai se abrindo como uma flor na primavera, como uma criança crescendo, que nada sabem da lei de Deus, no entanto a estão vivendo e aplicando. Todos, sábios e ignorantes, obedecem, uns mais conscientemente, outros menos, ao irresistível impulso determinado por Deus, e queiramos ou não, todos vivemos a sua lei. Mas a maravilha da evolução está no fato de que quanto mais o ser se eleva e, portanto, conhece e se orienta, tanto mais ele compreende a bondade da lei de Deus e a utilidade de obedecê-la. Então, a obediência forçada a uma lei determinística, como deve ocorrer para um inconsciente, transforma-se na livre obediência a uma lei que se cumpre não por constrangimento, mas sim por convicção, como deve ser para quem sabe. É natural que, subindo para o sistema, reapareçam todas as suas qualidades e desapareçam as qualidades opostas, próprias do antissistema. Concluindo, se no primeiro momento em que estamos discutindo a teoria, também a estamos aplicando, isso quer dizer que ela satisfaz a este primeiro controle, em contato com os fatos. Eis assim a sua primeira confirmação. Esta teoria nos indica o ponto de chegada e a direção de nosso caminho, o nosso estado futuro, cujas causas que nós mesmos estamos vivendo estão em ação em nosso presente. As abstrações da visão permanecem assim coligadas com nossa realidade cotidiana, onde a teoria, desse modo, encontra nova confirmação. Mas a nossa análise e crítica não podem se esgotar com tão pouco. Outras dúvidas e objeções ainda teremos de resolver. E tudo servirá para esclarecer melhor, com maior precisão de detalhes, o conteúdo da visão. Entretanto, ela não pretende esgotar até o fundo o conhecimento, mas apenas nos levar a um grau mais elevado dele, proporcional ao nosso grau de desenvolvimento. Colocando diante de nossos olhos o modelo do edifício a ser reconstruído, a visão nos indica a meta final, a reconstrução do sistema, de onde decaímos. O nosso trabalho, desse modo, não permanece mais abandonado às tentativas da incerteza, filha da ignorância, nem constitui uma criação do novo, deixada ao acaso ou às nossas pobres diretrizes. Ao contrário, seguimos um plano que vemos, pois trata-se da fiel reconstrução do que já existia no sistema antes da queda e com ela desmoronou. O trabalho do homem é, portanto, traçado com lógica e enquadrado no funcionamento do todo, porque o ponto de partida coincide com o ponto de chegada, indicando-nos a meta. Se estas são as vantagens práticas da visão, devemos também delinear os seus limites. Sem dúvida, ela abre a nossa mente para horizontes mais vastos. Mas tudo permanece em relação com o nosso atual grau de evolução, que, embora tenha permitido uma superação dos limites do passado, também nos coloca outros limites, para além dos quais, em nosso estado atual, a visão não dá resposta. Assim, não podemos saber o que poderá ter ocorrido ou o que poderá ocorrer além da criação dos puros espíritos. Sabemos apenas que não se pode negar a possibilidade de Deus se transformar, mesmo segundo outros sistemas e tipos de criação. E mais difícil ainda seria responder a quesitos bem mais afastados, como, por exemplo, por que Deus existe, por que Deus é trino, por que ele quis assumir 3 formas e não 2 ou 4. Podemos apenas saber que é assim porque é assim. Chegando às causas,
queremos saber as causas das causas, mas temos de nos deter num ponto em que devemos aceitar os fatos axiomaticamente, como são, sem precedentes causais. De tudo isso, a visão não nos diz as razões. Assim, também nos encontramos aqui diante de limites que não podemos ultrapassar. A visão explica como foi feita a obra de Deus, mas não quais os desígnios de Deus. Neste terreno não explorável, não podemos nos aventurar, pelo menos hoje, no atual grau de nossa evolução. Na análise e crítica da teoria, não poderemos colocar estas indagações, porque dizem respeito a um terreno situado além dos limites de nossa compreensão, não sendo possível a visão nos dar, logicamente, nenhuma resposta para elas. Final do capítulo 5.